Bom dia, hoje 26 de maio de 2024, nessa manhã chuvosa da Amazônia em que eu encontro, é um momento de eu começar a contar casos que eu atendi com muito carinho, com muita atenção. Eu não posso dar margem de revelar para pessoas que podem conhecer o paciente e assim saber de coisas íntimas que somente no consultório foram reveladas. Então, eu irei contar, tentando colocar num espaço-tempo muito diferente do que foi o real, e espero poder ajudar muitas pessoas com essas informações, esse relato, e que se um dia a pessoa, que é o caso, não recebe esse áudio, mas se um dia chegar a ela, que ela me permita esse bem que eu estarei fazendo às pessoas, me perdoe por estar revelando uma história que pertence a ela, mas certamente milhares de pessoas estarão se identificando com essa mesma história, com cenas diferentes, mas com muito parecido, porque quando eu pego o mapa de uma pessoa e olho aquele posicionamento, eu sei que a pessoa teve uma história que se remete a esse tipo de dificuldade existencial. Pois bem, me chega uma cliente, uma pessoa no meu consultório, uma mulher reclamando, querendo ajuda da questão do marido que tinha dificuldade de atender ela no campo do carinho, do desejo, do prazer sexual. Então, ela associava esse problema a ele e não a ela, porque parece que é ele que é o problemático, né? É normal as pessoas projetarem a dor para o outro, o problema está no outro. Mas eu peguei a data de nascimento dela, hora e local, identifiquei que essa moça que nasceu no interior de Pernambuco, ela tinha o Sol, nasceu com o do Sol, estava na casa 12. O que é o Sol na casa 12? É nascer logo após o Sol nascer no horizonte da cidade que a pessoa está. E por aproximadamente 2 horas após o nascimento do Sol, surgiu o Sol no horizonte por 2 horas aproximadamente. Depende da estação do ano, depende da cidade que a pessoa está no mundo. Mas, em média, por 2 horas, o Sol vai estar numa faixa de que a gente chama na astrologia de casa 12. O que acontece quando você acorda, o Sol nasceu? Todo um processo de introjeção, um processo de avaliação do que fez, o que sonhou, o que não sonhou, e até mesmo uma certa solidão e uma necessidade de projetar o que vai fazer no dia. Pois bem, essa cliente nasceu com Sol na casa 12. Isso, analiticamente falando, pela astrologia, diz: existe um pai dentro dela, o pai herói dela, que está escondido por trás de uma névoa. Algo que não é claro, não é transparente, não é real. Então, eu olhando aquilo, perguntei a ela, nesse caso eu estava atendendo pessoalmente, perguntei a ela sobre o pai dela, porque ela tinha uma idealização muito grande do pai. O que é que fez esse pai, que parecia ausente no mapa, ter esse destaque tão grande? Então ela me disse que o pai dela era caminhoneiro e que viajava o Brasil todo e que amava tanto a ela que levava ela na boleia do caminhão para viajar pelo Brasil todo, desde bebezinha. E aquilo eu ouvi com uma certa cautela. Sol na 12, fantasia, e relacionada ao pai herói. Então, eu falei com ela, olha, alguém pode confirmar essa informação? Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Você pode ligar para ela, para a gente perguntar se isso faz sentido?
Não, mas eu lembro das cenas no posto de gasolina, eu na boleia do caminhão. E eu sei que uma cena infantil importante, a criança repete essa cena por muito tempo. Então, é natural que ela pudesse ter vivido uma cena pequena, alguns momentos, e emendado essa fita para poder parecer que foi a vida toda. Então, eu pedi para ela ligar, ela ligou, e a mãe falou: Não, minha filha, você nunca viajou com seu pai. Mas eu lembro dessa cena do posto de gasolina, ele entrando na loja para pagar, ele entrando com uma mulher. Olha o que ela falou: entrando com uma mulher. Sempre ele entrava com uma mulher lá numa sala, numa, numa porta. Era o escritório, provavelmente, onde se pagava as contas. Mas para a criança, ele via o pai que ela amava, que levava ela para viajar pelo país inteiro, entrando com uma mulher dentro de um quarto, com a porta. Olha o simbolismo que isso vai ter na doença dela e do marido. Então, ficou claro que aquilo era fantasia dela. A mãe falou: não, seu pai colocava você no caminhão, ia no posto de gasolina abastecer, dava uma volta no quarteirão, você dormia, ele me entregava você e ia viajar. Aí ficou claro todas as cenas que ela construiu infantilmente, como se ela tivesse viajado por todo o país. Amanhã eu continuarei essa história, dando continuidade aos fatos que isso provocou de doenças psíquicas e físicas na vida dela. Até amanhã.